Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que é impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, rapaziada, tudo certo? Eu me chamo Bruno Vargas, sou voluntário da Associação Canábica Medicinal Ascamed, que é quem patrocina esse podcast aqui, o AscaCast. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio dessa primeira edição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da cannabis, história da maconha no Rio Grande do Sul. Para trocar essa ideia aqui comigo, eu tenho o Valdomiro Aita, ele que é educador canábico pela Inflore, sócio fundador da Associação Acuracã e um dos organizadores da Marcha da Maconha de Porto Alegre, né? Valdomiro veio de longe aqui para falar com a gente. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui e bora falar sobre cannabis? Bora lá. Estou muito feliz pelo convite, né? Vim com muito prazer para estar aqui hoje e a gente poder jogar mais luz, né, e informação nesse tema que foi tão abafado por 100 anos, né, por conta da proibição. A gente carece de muita informação, assim, até porque hoje o preconceito ele é calcado na ignorância, né, baseado na ignorância, no medo da planta, dos efeitos nefastos e viciantes que dizem que os mais velhos principalmente repetem, né, mas é uma coisa que hoje a gente já, com os poucos estudos que a gente já pôde fazer, a gente já sabe que é muita falácia que a gente precisa, então, reverter, né, esses 100 anos de mentira. A gente precisa, então, ensinar as pessoas que não é uma planta maléfica, bem pelo contrário. Então, não é uma planta que mata neurônio, ela regenera neurônio. Toda uma série de questões assim, que a gente precisa trazer à tona, que é muito importante esse espaço que a Ascamed, que as associações vêm abrindo, né, que a gente pode debater, né, levando isso para a universidade também, que é essencial assim, para que a gente possa avançar cada vez mais. Exatamente, e hoje a nossa história é exatamente isso, é trazer algo que foi apagado, é informar as pessoas que estão em casa com a gente, trazer um pouquinho desse contexto histórico. E para falar sobre isso, eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente sobre uma plantação de maconha que tinha no Rio Grande do Sul, muito tempo atrás, lá em meados de 1700. Como é que começa essa história? Não sei se essa é a primeira plantação no Rio Grande do Sul, mas como é que começa essa história da real feitoria do linho e cânhamo aqui no nosso estado? Então, essa história, eu adoro essa história, eu faço questão de contar ela para as pessoas, porque quando a gente fala de maconha normal, a gente começar falando que a maconha é cultivada há 8.000 anos, o homem já tem interação com a planta já há milhares de anos, tananã, e isso é legal, mas é um pouco distante da nossa realidade. Então, quando a gente comenta que há 200 anos atrás tinha uma fazenda do governo, em São Leopoldo, 17.000 hectares, com 350 funcionários, que eram pessoas escravizadas, que cultivava maconha. Então, era uma fazenda de maconha do governo em São Leopoldo, há 200 anos atrás. Então, você já fica... Mas, pô, São Leopoldo, conheço, vou lá, né? Conheço gente que mora ali no bairro Feitoria. Então, é uma história que ela foi apagada, assim, ela foi apropriada de certa forma, assim, e é uma história muito interessante, assim, que eu desejo poder trazer para vocês aqui. Queria deixar, então, um salve aos primeiros jardineiros do Rio Grande do Sul, que foi o pessoal da fazenda da Real Feitoria do Linho Cânhamo, que eram 350 pessoas escravizadas, né, sob guarda da coroa portuguesa, vamos dizer. E, então, o que acontece é o seguinte, que em final de 1700, o petróleo do mundo era o cânhamo, né? Porque as embarcações marítimas, todos os navios da época eram movidos a vela. E aí, então, tu podia ter madeira boa e um estaleiro para produzir navio. Tu podia fazer o navio inteirinho, só que se tu não tivesse as velas e o cordame e a cordaria para o navio andar, de fato, o navio não servia de nada.
Então, o que mexia o comércio da época era a vela e a cordaria, que o algodão não podia fazer, porque o algodão não resiste ao mar, à salinidade e à pressão são muitas toneladas de pressão numa corda, por exemplo, por muitos anos. Então, o cânhamo é o tecido perfeito para levar as embarcações portuguesas através do mar até chegar aqui, ou para as Índias, ou o que for. E nessa época, a coroa portuguesa era muito dependente da Inglaterra em vários sentidos comerciais, inclusive do cânhamo. Todo o cânhamo que eles usavam para a marinha portuguesa era a Inglaterra que vendia por ouro aqui do Brasil. E aí, então, a coroa decidiu que era importante eles terem uma produção de cânhamo aqui, para eles terem substituir essa balança que era desfavorável para eles. Então, em 1700, final de 1700, bem numa época que o Brasil expulsou os jesuítas e estava fazendo essa demarcação com a coroa espanhola ali nas missões, a coroa portuguesa tomou controle de uma fazenda gigantesca lá no Rio de Janeiro, que tinha 1.000 e poucos casais escravizados, assim, e estava meio que desativada já, porque eles não sabiam o que fazer com aquela galera. E aí, aqui no sul era o ponto mais longe da rota, né? Então fazia muito sentido a gente produzir o material para reformar os navios sem eles ter que voltar para o Rio de Janeiro, ter que voltar para Salvador de um jeito, né, assim, com vela faltando, com cordaria ruim. Então pegaram 39 pessoas escravizadas, eram 15 casais e alguns filhos do Rio de Janeiro, levaram para Canguçu, ali perto de Pelotas, onde eles implantaram a primeira fazenda, a primeira real feitoria do linho cânhamo, né, do governo, que ficou ali 5 anos. E aí, depois disso, eles resolveram transferir a fazenda de lá para São Leopoldo. Dizem algumas pessoas, né, alguns estudos que eu li, dizem que era por conta de que deu pouca produção lá em Pelotas, eles resolveram mudar o espaço, e também uma questão de que a fazenda de Pelotas era um pouco longe do porto de embarque. Então, a logística era um pouco ruim, assim, enquanto que em São Leopoldo eles chegaram lá e desceram do barco e já fizeram a fazenda. Então, a fazenda era literalmente do lado esquerdo ali do Rio dos Sinos. Quem conhece São Leopoldo sabe ali, conhece o bairro Feitoria. Todo mundo hoje fala, a Feitoria, mas ninguém sabe que o nome do bairro é Feitoria, porque antes ali funcionava a Real Feitoria do linho cânhamo, né? Hoje moram 45 mil pessoas nesse bairro. E eram 17 mil hectares. Então... E antes de continuar, acho que é importante falar também essa questão que tu comentou, é muito interessante. Para quem não conhece, quem não é do estado, ou enfim, não conhece muito São Leopoldo, São Leopoldo é um município que fica na região norte, assim, de Porto Alegre, que é a capital, fica entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Hoje em dia tem cerca de 240 mil habitantes e fica mais pro lado direito do nosso estado, né? Então fica muito próximo do Oceano Atlântico. Então, por isso, por conta dos navios que chegavam ali pelo oceano, que foi um ponto estratégico, né? A questão do Rio dos Sinos sempre foi muito... Todos os rios navegáveis, né? Tanto que a imigração alemã, ela veio pelo rio, assim. Então, o que tinha de rio funcionava eram muitas toneladas de produção. Então, para escoar, vinha ali pelo Rio dos Sinos, pegava ali a Lagoa dos Patos e ia saindo até chegar no mar, né? E poder levar lá mais para cima. Então, basicamente, assim, o que acontece é que quando essa fazenda foi transferida para São Leopoldo, eles chegaram lá, não tinha nada, né? Não existia a cidade de São Leopoldo. São Leopoldo fica a uns 30 quilômetros da capital, mais ou menos. Então, quando eles chegaram lá, implantaram a fazenda e as feitorias, elas tinham um código de lei próprio, assim, elas eram subordinadas ao vice-rei. Não era uma questão, assim, do município de São Leopoldo, de Porto Alegre, ou do governador, assim, era um troço que era diretamente subordinado ao vice-rei. E a proposta da fazenda não era que a coroa fosse bancar a fazenda bancava a coroa. Então, assim, o pessoal da fazenda tinha que produzir o cânhamo e fazer a sua própria subsistência, plantar sua comida e vender os excedentes, assim. Então, no final tinha que dar cânhamo e mais um dinheirinho para a coroa portuguesa, né? Então, tinha um feitor que cuidava de tudo isso, que era o gerente, vamos dizer assim, soldados e as pessoas escravizadas. Aí tem uma questão que nessa época já existia a burocracia da coroa portuguesa, assim, e esses escravos, eles saíram dos jesuítas e foram ser propriedades do rei, né, vamos dizer. E aí, então, existia nessa época a burocracia, que era um jeito que impedia as pessoas de desviar bens do governo. Então, para vender um escravo, nessa época, era difícil. Então, eles tinham uma política, desde que esses casais saíram de lá do Rio de Janeiro e foram para Canguçu e depois vieram para São Leopoldo,
de não vender, de não separar as famílias. Como a coroa não botava dinheiro, o jeito de ter mais mão de obra era possibilitando que esses escravizados formassem núcleos familiares e fossem aumentando o que eles chamavam de escravaria, que era o corpo muscular, vamos dizer assim, da plantação. Então a gente está olhando assim, esse sistema da Real Feitoria durou 40 anos até ela ser fechada. Então a gente está vendo assim núcleos familiares que saíram do Rio de Janeiro, que foram para Canguçu, depois foram para São Leopoldo, aumentando cada vez mais e se fortalecendo, porque a coroa, eles tinham um esquema que eles não vendiam o pai. Por exemplo, a gente não separa a família. A gente não pode pegar a mãe e vender e deixar o pai num outro lugar com os filhos. Então isso possibilitou que os núcleos fossem ficando cada vez maiores e mais fortes, né? A partir do momento que ia aumentando a população. Né? Imagina que saíram 39 pessoas lá do Rio de Janeiro e 40 anos depois, quando a fazenda fechou, eram 350 pessoas, né? Em situação de trabalho escravo. 3 vezes mais, é bastante gente. Inclusive, era um empreendimento, uma grande aspas, chamar isso de empreendimento, mas era o local que mais tinha escravizado no Rio Grande do Sul em trabalho. Tinha 3 vezes mais escravizado trabalhando na Real Feitoria do que na maior charqueada de Pelotas, por exemplo. Tinham 100 e poucos e era enorme. Imagina gerenciar 100 e poucos escravizados numa fazenda já é difícil, então 350 é muito mais. E o que acontece é que a gente não escuta falar nada da Real Feitoria porque essa fazenda, onde os escravizados trabalharam e ficaram lá por 40 anos, 3 meses depois que a fazenda foi fechada, chegou lá os primeiros 30 alemães imigrantes vindo lá por médio da imperatriz Dona Leopoldina, por isso São Leopoldo também. No que fecharam a fazenda, em 3 meses não sabiam o que fazer com esses colonos novos que chegaram, as terras deles não estavam demarcadas. Então eles chegaram e botaram eles onde? Bem na fazenda, onde era a Real Feitoria do Linho Cânhamo. Então esses imigrantes, eles chegaram e ocuparam um espaço que já era ocupado antes. Inclusive a casa que hoje é a casa símbolo da imigração alemã, foi uma casa que nenhum imigrante alemão construiu, que ninguém fez nada sobre isso, eles só chegaram e ocuparam aquele espaço. Quem fez aquela casa foram os escravizados que plantavam maconha naquela fazenda antes. E aí, então, é um erro, né, a gente chegar e dizer que a história de São Leopoldo, da imigração, né, tudo começou, a ocupação do espaço começou com esses 30 primeiros imigrantes, porque quando eles chegaram, eles já ocuparam uma fazenda que já existia há 40 anos. Né, já tinham um design ali onde eles habitaram. E foram alguns anos que eles ficaram lá. Então, a imigração alemã começou assim, mas o que tinha antes ali? Tinha uma fazenda de maconha, né, da fazenda portuguesa. E antes disso, antes estava os caingangue ali. Saca? Então, é uma história em cima da outra que vai se sobrepondo e que a gente tem que fazer esse resgate. Porque é muito hipócrita hoje a gente está tendo que lutar por uma série de medidas de saúde, de encarceramento e tudo mais, e a gente vê que há 200 anos atrás o próprio governo tinha um empreendimento canábico aqui. Uhum. Bem do lado da capital, e hoje em dia a capital que, por exemplo, vetou ano passado um projeto, né, a favor da saúde, da cannabis. Enfim, essa questão que tu comenta de retrazer histórias, de trazer esse apagamento é super importante. Como que tu considera essa coisa de informar hoje em dia, principalmente sobre essa história de uma plantação de maconha, basicamente no coração, assim, do Rio Grande do Sul? Então, eu acho que essa questão ela vem bem nesse âmago da informação, de trazer informação para as pessoas, porque faz 200 anos que a fazenda fechou. Há 100 anos a planta é proibida. E aí, então, quando a gente entende que antes desses 100 anos a gente já tinha uma história com a planta e que ela nunca matou ninguém, que ela servia para fazer roupa, hoje a gente sabe que para fazer remédio, para fazer uma série de coisas. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer isso para uma realidade mais palpável e próxima da gente, eu acho que a gente consegue conscientizar as pessoas e tirar um pouco desse medo, né, essa ignorância que gera um afastamento, assim, não, eu não quero ter nada a ver com essa planta porque é proibido e tal, mas olha só, se tu for pensar bem, antes não era proibido e o governo apoiava isso, né, tanto que tinha uma propriedade, pagava pessoas para que isso fosse produzido. E se tu é alemão e mora no estado, tu tem uma grande relação. Queria te perguntar um pouquinho sobre essa fazenda, qual que era a importância na época? Tu comentou que com as fibras podem se fazer cordas, elas eram usadas nos navios. Qual que era a importância para a coroa de ter uma produção desse tamanho e o que dava para ser produzido, né, com o cânhamo na época? Né, tendo em vista que para eles essa produção do cânhamo era
era uma produção como algodão ou eucalipto, tinha um período de tempo morto de produção, né? A gente conhece, sabe que hoje em 3 meses, mais ou menos, é um ciclo ok para a planta. Durante esses 3 meses, as pessoas elas se ocupavam de outras atividades da fazenda, porque é isso, não tinham como ir no mercado do lado e comprar comida para todo mundo, eles tinham que produzir a comida ali dentro da fazenda. E então vender, como São Leopoldo era 30 quilômetros da capital, a escravatura podia pegar o excedente dessa produção de alimentos da fazenda, que eles produziam enquanto o cânhamo estava lá crescendo ou enquanto estava secando, e eles vendiam nas feiras de Porto Alegre essa produção. Isso trouxe uma série de... Inclusive, tipo, a fazenda, ela é considerada que deu errado para a coroa portuguesa, porque essa comunidade dos escravizados acabou tendo uma força muito grande, assim, isso foram vários estudos que foram feitos, e é uma relação muito bonita, né, de uma comunidade, e acho que até por isso que a história é um pouco apagada e que não querem falar muito sobre isso, mas é uma história muito bonita, assim, de uma comunidade preta escravizada que cultivava maconha, e como ela foi conseguindo entender os problemas de administração que tinha na fazenda por conta do vice-rei ser o gerente mora e não tá aqui, por conta do feitor também ter uma série de outras atividades, não morar na fazenda nos primeiros anos. Então eles conseguiram entender esses buracos que tinha administrativo e ter uma coesão comunitária tão grande que a fazenda acabou de... Os caras falaram, vamos fechar, tá dando tanto problema com esses loucos aí, que manda de volta pro Rio, põe os alemão aí, acabou. Deu. Essa foi uma experiência que deu errado, vamos dizer. Porque, por exemplo, quando os escravizados, eles tinham essa produção excedente de horticultura que eles levavam para vender em Porto Alegre, e esse dinheiro ia para a Real Feitoria, que ia para a coroa, então os escravizados chegaram lá pro feitor e disseram, a gente precisa de cavalo, porque é 30 quilômetros, não tem como levar as coisas daqui para lá. Então a gente tem um momento aqui no Rio Grande do Sul, onde só os escravizados da Real Feitoria, eles podiam ter cavalo. Então isso é uma coisa que não é normal, assim. E outra coisa é que por alguns anos eles tiveram um acordo lá com a liderança da Real Feitoria de que eles não apanhavam. O castigo não era apanhar. Então isso era uma coisa bem diferenciada, vamos dizer assim, que eles conseguiram num regime de coesão comunitária, assim, de chegar e conversar com a liderança, né, com o feitor e dizer, não está funcionando assim, a gente precisa que seja assado. E aí, então, de fato, eles conseguiram várias mudanças nesse sentido, porque se tu for pensar, é uma comunidade que estava crescendo há 40 anos. Então, tinha lá o patriarca, né, o preto velho, o mais velho, aquele cara da comunidade que todo mundo respeita, né, e trocava o feitor, trocava o soldado, o cara chegava na comunidade já totalmente feita. Ele tinha que chegar lá e entender como essa comunidade funcionava para conseguir tirar o melhor proveito, porque imagina, a gente está falando ali de 15 soldados que cuidavam 300 escravizados no meio de 17 mil hectares. A condição de escravizado ali, nesse ponto, ela é ruim, ela é péssima, só que ela chega a ser uma condição, porque um soldado que cuida de 15 escravizados no meio de uma plantação, se ele for um cara muito malvado, em algum momento vão apagar ele, vão sumir com ele no meio de uma plantação e acabou, entendeu? Então, tinha essa relação, assim, que hoje eu consigo ver muito parecida com o que é a cadeia hoje, saca? Tipo, é um paralelo que eu considero muito próximo, porque troca a direção da prisão, troca o guarda. Quando ele chega lá na galeria X, no pavilhão, eles já têm uma ordem social lá pronta, tem o frente, tem o cara que conversa com a diretoria, que leva lá o recado pra galera lá de dentro, que é a senzala, sacou? Então, isso não mudou nada, cara. 200 anos atrás, a galera montou esse esquema e hoje continua assim. Hoje só mudaram as nomenclaturas, né? Mas essa Constituição continua. Cara, e agora, saindo um pouquinho, andando 200 anos pra frente... Queria conversar contigo sobre algo que tu também tem propriedade para falar, que é a Marcha da Maconha, mais especificamente a Marcha de Porto Alegre, que teve início em 2006, que também é algo que fala sobre liberdade, que traz essa história da maconha, da planta. Queria que tu explicasse um pouquinho o que é a Marcha, para quem não sabe o que é, e se já tem preparativos para 2024, como é que anda essa questão? Massa, cara. A marcha é uma coisa que para mim é mítica, assim, é utópica, é uma coisa que me move. É a personificação da luta pelo que a gente acredita, né? Eu fui morar em Porto Alegre, eu sou daqui de Santa Maria, eu fui morar em Porto Alegre em 2004. E aí quando eu vi a marcha pela primeira vez, assim, aquela galera dando a cara, botando a cara na rua e dando a cara a tapa e dizer, né, o usuário saia do armário, saca? De dizer, eu fumo, isso já, mas hoje a gente anda na rua com baseado, assim, mais tranquilamente. Naquela época não era tão assim, né? Muita gente apanhava na praça porque estava fumando, né? Sofria revista vexatória de tudo que era jeito.
Então, de ver as pessoas na rua querendo lutar pelo seu direito, assim, foi uma coisa impactante para mim, na primeira vez que eu vi. E é bonito de ver como a marcha, com o tempo, ela foi mudando, assim, um pouco. Ela foi cambiando de pessoas que queriam só o direito de fumar o seu baseado sem ser incomodadas, a depois a entender o quanto que a marcha foi politizando e foi entendendo a luta antirracista, antimanicomial, a redução de danos, tudo isso a gente, né, foi sendo agregado junto à marcha, porque a gente foi entendendo que são coisas importantes também, que não é só a questão de libera aí porque eu quero fumar em paz. Tem uma série de questões que a proibição, né, é nociva, assim, e a marcha, então, ela vem trazendo luz para essas coisas de uma forma que é intrusiva, vamos dizer assim, no sistema da cidade, porque a gente para o trânsito, a gente incomoda, faz batuque, tem faixa. Então a gente gosta de chamar atenção para esse sentido, porque tem, enfim, às vezes as pessoas não querem ver, não querem olhar, e a gente às vezes precisa fazer uma forcinha para mostrar. Sim, e como tu disse, essa junção de pessoas é super importante, né? Eu, inclusive, quando eu tava olhando algumas coisas e tal, eu vi uma foto da Liane Pereira, que é a mãe da Carol, a marcha que ela foi em 2018, ela lá na frente. A Carol, né, para quem não sabe, é uma menina que tem síndrome de Dravet, que tem 13 anos, enfim, luta. E a gente vê essa integração de pessoas diversas que lutam de maneiras diferentes, talvez, mas para o mesmo fim, né, que é a democratização. Qual que é o público da marcha hoje em dia e como que esse público se conversa dentro dessa diversidade que ele tem? É muito massa tu trazer essa história da Eliane, porque, enfim, é isso, ela comenta, né, já escutei ela contando essa história, que é muito legal, de que, bom, a marcha, ela atrai, né, todo tipo de gente, porque é isso, tipo, agora tem as associações, que é uma coisa relativamente nova, mas antes não tinha, então quando uma pessoa precisava de informação, queria saber alguma coisa, ou mesmo saber onde compra baseado, onde compra maconha, e todo dia tem mensagem no Instagram pra gente perguntando onde é que eles descolam, não é por aí, gurizada, o negócio é plantar o seu, vamos torcer pela legalização. Mas então muita gente busca informação sobre maconha na marcha. E o negócio da Liane foi bem interessante, assim, porque ela conseguiu, né, ela tem o primeiro HC do estado, e ela não sabia fazer o óleo, então ela tinha ali a planta, ela tinha a matéria para fazer, e então não sabia como ela, segundo ela, né, eu escutei ela contar essa história que eu gostei muito, que ela foi, né, ela entrou em contato com o pessoal da marcha e disse, eu preciso fazer óleo para minha filha, vocês sabem fazer, vocês podem me ajudar. E a galera não sabia também. Ninguém sabia, mas toda uma galera se compadeceu com a história, foi atrás, correu atrás de quem sabia, aprendeu a fazer. Fizeram junto os primeiros remédios da Carol ali. Então, tu vê, né, a marcha da maconha, eu não diria que tem a ver com uma mãe de uma criança que tem uma enfermidade, né, mas hoje a gente consegue juntar tudo isso porque a gente vê que é importante lutar pelo direito ao acesso ao remédio de todo mundo. Então, hoje a marcha, a gente está tentando fazer com que a marcha seja um pouco mais lúdica, assim, nesse sentido, porque ela já teve várias fases, né? A fase do bloco de lutas, depois aí teve essa questão da pandemia, que deu uma esmorecida, assim, agora a gente está voltando e tendo que reconstruir o organismo da marcha, assim, de uma certa forma, de entender como é que a gente quer que a marcha seja, né? A gente não quer, de repente, uma coisa tão sisuda, assim, marcha, porque isso, a galera tá mais leve hoje, assim, então a gente está tentando com que a marcha desse ano de 2024, a gente vai fazer, seja mais um clima de carnaval, de fanfarra, de ter umas musiquinhas bacanas, assim, que a gente possa tirar uma onda com esse proibicionismo, né, do jeito que a gente sabe fazer, que é com pirraça, que é com piada, que é com alegria também, assim, não só uma coisa... É um momento de luta, mas também é um momento que a gente quer trazer, assim, esse outro lado da planta que a gente conhece bem também, assim, e valoriza bastante. Então é isso. Cara, muito bom. Uma coisa que eu acho interessante é exatamente isso, essa mensagem que a marcha passa, né? E essas mudanças que ela vai tendo durante o tempo. Eu lembro que no início eram pessoas que iam de capuz, com máscara, com muito medo, e a época pedia isso porque era realmente uma repressão muito grande, e hoje em dia já é uma festa, já é algo para comemorar enquanto se está lutando, né? E acho isso muito interessante. E, por exemplo, em 2023, a gente teve cerca de 40 marchas pelo país todo. Existe um contato entre a marcha daqui com a marcha de São Paulo, por exemplo? Como é que funciona essa relação? Tem a Comissão Nacional, né, tem uma central das marchas, mas cada local tem muita autonomia.
e pode decidir a sua data, decidir sobre o que vai ser falado, assim. Então tem uma certa guiança nacional, mas que ela não é dura nem engessada, né? Isso é bem coisa de maconheiro mesmo, assim, né? Tipo, não é uma coisa assim que é uma ordem só, né? Então, vocês podem fazer como vocês quiserem aí, use a criatividade de vocês. E agora, no dia 20/4, a marcha de Porto Alegre vai fazer um ensaio, porque a gente vai ter umas fanfarras, aproveitando que Porto Alegre teve um carnaval de rua bem grande agora esse ano, assim, vai ter o Ronk também, que é um festival de fanfarra, e como o pessoal da marcha, o pessoal do Princípio Ativo, que é esse coletivo que organiza a marcha em Porto Alegre, sempre teve muita presença, uma presença muito forte de artista de rua, né, dessa galera da rua, assim, então é um movimento que conversa, né, com tudo isso, assim, que precisa estar ali junto. E é importante também essa integração, né, entre a marcha da maconha com outros tópicos. Queria te perguntar como é que funciona, se também um pouquinho trazendo para o nosso estado, né, se a marcha ou se o tema é falado em outros lugares, como que se tem marcha em outro lugar além da capital? Então, quando já teve lugares, bom, agora a gente acabou de ver a marcha de Blumenau, Criciúma, né, que foi que estão tentando proibir ou tentaram proibir. E é assustador de ver o quanto hoje a gente ainda tem um pouco desse retrocesso, assim, de dizer, não, na minha cidade, o prefeito dizendo, não, na minha cidade não pode ter apologia às drogas, assim, né? Então, a gente gostaria que todas as cidades tivessem, né, esse rolê da marcha, só que a gente entende que quanto menor a cidade, dependendo da região, é mais difícil, porque, né, como tu comentou, assim, há poucos anos atrás as pessoas iam mascaradas para a marcha, né, tinha muito medo. E isso é uma coisa que até hoje a gente vê, o pessoal mais antigo da organização tem muito ranço, né, com polícia, ou de estar nos rolês da marcha, assim, de chegar alguém mais de canto tirando foto, já fica, né, espiado aos P2 tirando foto, que é uma relação muito de conflito. De conflito, assim, né? Então hoje a gente já, né, a gente tem tentado conversar mais com outros setores da sociedade no sentido de poder abraçar todo mundo, né? A gente vê... Hoje tem polícia que é a favor da marcha, por exemplo, né? A favor da causa da cannabis, por exemplo, o Leonel Hard, né? Que é o deputado. Deputado, e ele é policial, né, em licença, assim, mas ele é uma pessoa que tem essa consciência de que não é mais uma coisa a ser reprimida, assim, é uma coisa a ser, né, legalizada, né? E gerida pelo Estado também, né? Porque, sabendo um pouco do contato do Leonel, ele vê esse lado do mercado também, a importância do Brasil não ficar para trás, outros países já têm. Isso. Exatamente isso. É uma pauta que vai avançando. O problema é que no Brasil a gente tem, como em Blumenau, pessoas que não entendem e não sabem do assunto, né? E, cara, partindo pro fim do nosso programa, eu queria pedir para tu falar como que as pessoas podem... ter mais informações da marcha, entrar em contato com vocês, caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, enfim, ou como pode entrar em contato contigo, né? Então, a marcha desse ano vai ser dia 18/5, que vai ser a marcha oficial na Redenção, e todo mês, todo ano, a marcha precisa de R$5.000 para ser executada, vamos dizer que o sistema de som, algumas autorizações, aí depois uma feirinha no final. Então a gente fica o ano inteiro fazendo alguns eventos, ou vende bolsinha, faz camiseta, assim, para que a marcha possa acontecer. E a gente recebe alguns apoios também de algumas entidades, né, ou de pessoas físicas também que doam por Pix para marchadamaconha@gmail.com. E então a gente aceita, né, de qualquer doação, assim, de coração, de vontade de que as coisas mudem. Isso é um dos jeitos de contribuir com a marcha, né? Doando um Pix ou comprando uma camiseta ou uma coisa assim. E pode entrar em contato com a marcha através do Instagram, principalmente, que é a Marcha da Maconha Poa. E ali a gente responde qualquer dúvida e tal, menos onde compra maconha. Que é o que mais perguntam. Que é o que mais perguntam. Mas de vez em quando é isso, né? Aparece uma mãe querendo saber como é que faz remédio pro filho, assim, essas coisas é sobre isso, assim, que a gente faz esse rolê, porque todo mundo é voluntário, ninguém ganha nada. Doa muito do seu tempo para que a marcha aconteça. A gente está sempre perrengueando, correndo atrás de apoio, e é para um negócio que as pessoas ainda têm desconhecimento e um pouco de medo de apoiar, assim, tá, mas a gente chega para uma marca e diz, vocês não querem apoiar a marcha da maconha, a saída da marcha desse ano, tá, mas o que vocês vão falar? Saca? Tá, mas qual que é o tema, tá ligado? Será que a minha marca não vai ficar meio em conflito com, né, enfim, então é um rolê delicado, mas que tem que ser feito,
E cada vez mais com informação que a gente vem trazendo para as pessoas, eu espero que isso consiga ser mais fácil, assim, esse processo de levantar essa grana para que a marcha aconteça. Sim, tá certo. E é algo muito importante que vem acontecendo quase que todos os anos, né? Tirando ali o período de pandemia. Cara, antes de encerrar, queria saber se tu tem mais alguma coisa para falar e também pedir para tu se despedir do pessoal que tá ouvindo e desse nosso terceiro episódio. Bueno, agradeço muito, né, o convite para estar aqui. Fico feliz de poder estar contando algumas histórias que foram esquecidas, assim, que precisam ser lembradas, de trazer informação para as pessoas, um pouco diferente do que a gente, né, tá acostumado a receber, uma informação de história também, assim, de aproximar um pouco a maconha da gente. E é isso, assim, eu fico muito feliz dessas iniciativas, né, do podcast, de ver como a Ascamed é inserida na sociedade e de como ela traz esse bem-estar de várias formas, né, para a população, seja um bem-estar mental ou físico, né, Então, é isso aí, eu fico feliz de poder contribuir como eu posso e fico muito contente pelo convite, me convidem sempre que precisar. Show, da hora demais, já vou ver a agenda, encaixar um espaço. E eu vou finalizando esse episódio por aqui, vou agradecer o Valdomiro por estar com a gente. A missão desse vídeo, desse episódio foi cumprida, tenho certeza que a gente tocou num assunto histórico muito importante, né? E trouxe um pouquinho de uma história que não pode ficar esquecida, que não pode ser apagada. Eu agradeço para ti que ficou com a gente. Esse foi o terceiro AscaCast e até a próxima. Valeu!